Bem, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou o pastor Ademir de volta para mais uma live, ou quer dizer, mais um vídeo, né? Mais uma aula, na verdade, aqui no nosso catecismo, tá bom? Tô com a programação de outras aberturas na cabeça, aí por isso que eu falei assim. Mas mais uma aula, tá certo? Uma aula extra, um bônus aqui para vocês, tá bom? Vocês vão acompanhar aí na sequência a aula de número 15 e agora também a aula de número 16, tá bom? Nós finalmente concluímos a exposição do Credo Apostólico na aula 15, tá certo? Não conseguiu acompanhar, dá uma voltadinha aí, beleza? Ou então acompanha desde o começo as aulas para você ficar inteirado, tá bom? A exposição começa a partir do dia do Senhor 7, mas começa realmente a acompanhar, tá bom? Além de você ter essa disposição, não é, disponibilidade aí do catecismo, né, aqui no canal em áudio, uma playlist, também essa playlist com aulas no catecismo, então espalha para todo mundo, belezinha? Eu tô aqui já com uma roupa diferente, né? Porque faz um pouquinho de tempo eu cheguei do Muay Thai, né? Deu preguiça de trocar de roupa, tô aproveitando e já gravando logo, porque, né, se esperar mais um pouquinho vai ficar muito zoado aqui e eu não vou conseguir gravar. Tanto que a aula anterior eu gravei foi no quarto, por conta disso, certo? Mas tá aqui, ó. Quer dizer que fora do meu trabalho pastoral, eu sou professor de Muay Thai também, certo? Saúde de capa. Vamos lá então, pessoal. Vamos para o dia do Senhor 23, tá bom? Nós então concluímos as aulas no Credo Apostólico, né? A exposição do Credo Apostólico, no nosso catecismo. E agora vamos começar a parte da nossa justificação. Vamos aprender sobre a nossa justificação. Como somos justificados diante de Deus, tá? No dia do Senhor 23, então, nós encontramos a primeira pergunta do dia do Senhor 23, pergunta 59, que diz bem assim: que proveito há para você que agora crê em tudo isso? Ou seja, crê no quê? Naquilo que nós acabamos de aprender do Credo Apostólico. Então, é só você pensar dessa forma. Nós temos aqueles 12 artigos de fé do Credo Apostólico. Qual o proveito de crer naqueles artigos, não é? Naqueles artigos que resumem aquilo que o Evangelho ensina para nós. Qual é o benefício, não é? Que proveito há para quem crê na fé bíblica, não é? Naquilo que o Senhor ensina em sua palavra? A resposta: o proveito é que, em Cristo, sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Então, esse bônus maravilhoso, essa bênção, não é, que vem de confiar naquilo que Deus ensinou em sua palavra, é a justificação pela fé. É assim que somos justificados, por meio da fé. Então, esse é o assunto de hoje em nossa aula de número 16, tá? A justificação pela fé. Nós temos um paralelo aqui também, no Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos, certo? Deixe-me ler também, porque é importante, olha. Pergunta 132, diz bem assim: então, o que obtemos por meio dessa fé ao crer em todas essas coisas? Resposta:
que todas as coisas prometidas por Deus aos crentes no seu pacto são válidas para nós, isto é, que somos justificados e herdeiros da vida eterna. Não é? Então, aqui é paralelo ao Catecismo de Heidelberg, certo? Então, essa pergunta 59 introduz o assunto da justificação pela fé como conclusão, não é? Ou conclusão no caso de realmente confiar nos artigos do credo, ou crer naquilo que a Escritura ensina, como um todo, tá? Esse é o benefício, tá? É o proveito. Pergunta 60. Agora sim, vamos entrar naquilo que é mais importante, né, de nossa compreensão. Como é que você é justo diante de Deus? Essa pergunta realmente ela é muito importante para nós, porque nós sabemos muito bem que a cristandade se divide no assunto da justificação ou no assunto da salvação. Para quem está chegando agora, não é, ou para quem já está acostumado, pode lembrar que nós reformados temos uma doutrina bem peculiar sobre a salvação. Digamos assim que na cristandade, não é, pegando no geral, nós somos aquela parte, não é, aquele grupo de cristãos, aquela tradição que tem essas peculiaridades, porque a maioria das tradições cristãs elas rejeitam aquilo que nós entendemos como salvação, não é, que é uma salvação monergista, certo? Embora nós tenhamos um entendimento que a reforma protestante trouxe muito a ideia da justificação pela fé, não é? E não inventou isso, porque isso não é uma invenção de Lutero, uma invenção de Calvino, de Zwinglio, de nenhum outro daqueles ali, mas é apenas a exposição do que a Escritura ensina, não é? Eu acho que a Escritura é clara demais a respeito disso, não é? Basta você ler aí Romanos 4, Romanos 3, Romanos 5 e assim por diante, a Escritura ensina isso, tá? Paulo usa de muita lógica para explicar essas questões, então não tem como fugir dessa realidade. Então isso não foi algo inventado pelos reformadores, digamos assim, ou por Lutero, mas é a verdade bíblica que estava sendo meio que oculta na cristandade, certo? Mas há muito mais aspectos sobre essa justificação que são compreendidos por nós reformados e que boa parte da cristandade acaba rejeitando. A pergunta aqui ela é muito importante por causa disso. Como é que você é justo diante de Deus? Afinal de contas, nós somos justificados, não é? Ou salvos, perdoados por meio de obras que nós praticamos, porque alcançamos méritos, não é? Porque alcançamos virtude por esforços pessoais e então por isso Deus nos vê dignos de receber tal justiça, ou então Deus nos dá essa justiça por meio da fé no Evangelho, da fé em seu Filho. Como é que nós somos justificados diante de Deus? Isso é muito importante para nós, irmãos, porque a resposta, ela não é, ou a convicção, não é, em qualquer uma das linhas, não é uma questão de mera filosofia. Alguns querem tratar essas questões da soteriologia como sendo algo filosófico, né? É uma bobagem, um debate teológico tolo que não tem muita importância para a vida, mas a verdade é que tem e muito. Tem e muito. Porque tem a ver com a glória de Deus, com a verdade, não é? Com aquilo que Deus revelou em sua palavra. Afinal de contas, se o homem ele faz algo para alcançar essa justiça, ou ele, por meio das suas obras, dos seus méritos pessoais, ele alcança, não é, essa virtude, então segue-se que o homem ele tem participação na justificação, na salvação, ele é merecedor. De fato, se é assim, então a salvação é como os remonstrantes, os arminianos, os semi-pelagianos, né, como os católicos romanos. Eu acho que católico romano vai dizer que não é semi-pelagiano, né? Eu já ouvi um padre falando sobre isso. Mas eu não sei definir melhor. Já que há um outro pensamento, então eu gostaria de aprender mais sobre isso. Mas o ponto é que são pensamentos sinergistas, não é? Esse é o ponto. Se a pessoa vai compreender que o homem faz alguma coisa que lhe capacite ou então lhe dê virtude para alcançar tal bênção, então basicamente o homem também é participante e ele tem glória nisso. O que a Escritura nos ensina é um caminho completamente contrário. Por isso a pergunta aqui é importante. Como é que nós somos justificados diante de Deus? A Escritura ela é muito clara. Queria só relembrá-los disso aí. Não é só pensar em Efésios 2, por exemplo, 2 e 8. Você tem Efésios 2 e 8, mas Romanos 4 é muito claro. Romanos 5 é muito claro. Então, Romanos 3, então, a maneira como Paulo expõe, e fazendo um resumão dos primeiros capítulos de Romanos, por exemplo. Como Paulo expõe, por exemplo,
a depravação da humanidade, no capítulo 1 e capítulo 2, mostrando ali nos 3 capítulos, na verdade, que tanto judeus como gentios, não é? De toda a natureza, são todos pecadores, estão debaixo do pecado e, portanto, são todos dignos de condenação. E que não há nenhuma vantagem para ninguém. O fato de alguém ser judeu, nesse sentido, ou israelita, no que diz respeito a serem descendentes realmente de Israel e praticantes do judaísmo, isso não dá vantagem a essas pessoas. E ninguém tem vantagem nesse sentido, porque todos são pecadores. A lei mostra que nós somos todos pecadores. E depois de mostrar, então, a depravação da humanidade e a sua total incapacidade de fazer qualquer coisa por si mesmo, é que ele vai começar a apresentar no capítulo 4 a lógica de como o homem é justificado. Diferente, não é, de alguém que trabalha e então aquilo que recebe é o pagamento por seu trabalho. A justificação vem de maneira contrária. Pegando o exemplo de Abraão, aquele que é justificado é aquele que crê no Deus que justifica o pecador, o ímpio. E então a sua fé lhe é atribuída como justiça. E Paulo vai citar o exemplo de Abraão, né? Gênesis capítulo 15, versículo 6. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então eu estou resumindo para vocês aqui, porque vocês conhecem os textos bíblicos, sabem muito bem que é isso que a Escritura ensina. Não é que eu não estou inventando nada, vocês sabem, é só conferir, tá? É só ler Romanos do capítulo 1 até o 4, tá bom? Capítulo 5 também é importante para isso, Efésios 2, tá? Tito, as cartas de Tito, a Escritura ensina isso de maneira muito clara. Então não há dúvida com relação a isso aí, tá bom? Por isso a pergunta é importante. Vamos para a resposta então. Como é que você é justo diante de Deus? Olha, somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. A resposta aqui ela tem muita informação, não é? Muita informação. Porque, primeiro, o que é definido? Nós somos salvos somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Lembre-se do dia do Senhor 7, não é? Sobre o que é a verdadeira fé. Não é? A verdadeira fé não é apenas algo do coração, não é? Mas a convicção de que tudo o que Deus diz em sua palavra é verdade. Ou seja, a verdadeira fé, ela não coloca em xeque a Bíblia, a Escritura Sagrada. Não. Ela confia que tudo o que Deus registrou em sua palavra é a verdade. Tá? É também a convicção de que Deus garantiu, não é, perdão de pecado, justiça eterna, não é, a muitos outros, mas não somente aos outros, mas também a mim, não é, pelos méritos de Cristo. E que o Espírito Santo opera essa fé em meu coração. Então isso é a fé verdadeira, basicamente. Tá? E que nós temos aqui resumida. Somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo é que nós somos justificados. E aí continua dizendo, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra Deus e os mandamentos, gravemente contra os mandamentos de Deus, sem nunca ter obedecido nem sequer um deles, e de ainda ser inclinado a todo mal, então observe bem. Quando nós pensamos em que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, isso significa dizer que nós viveremos a nossa vida cristã em conflito. Por quê? Porque veja como que isso é difícil de compreender às vezes para muitas pessoas. Nós cremos que Deus nos perdoou pela fé em Jesus Cristo. Estamos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, isso não anula a nossa consciência ferida. A nossa consciência permanece ferida. E nós pecamos todos os dias e nós sentimos esse pecado. Nós sabemos que estamos errando contra Deus, ofendendo ao Senhor. E isso realmente mexe com a nossa vida. Tá? Então, a consciência está aí. Nós temos plena consciência, não é? A nossa consciência nos acusa de termos pecado gravemente contra Deus. Nós sabemos então, nessa consciência, que nós não merecemos tal justiça. Então não é algo simples de ser entendido ou ser aceito, por exemplo. Porque nós não nos sentimos muitas vezes assim. Tá? Esse conflito ele é comum. Uma pessoa não deixa de ser salva porque não há como, se uma pessoa é salva realmente,
se de salvar, né? Isso não tem sentido, né? Como é que o homem pode simplesmente anular a obra de Cristo? Isso não faz sentido, mas nós muitas vezes não nos sentimos assim. Podemos lembrar, por exemplo, de Davi no Salmo 51, quando ele está orando, não é? Aquele salmo, confessando seus pecados. Uma das coisas que ele fala, que ele pede a Deus em clamores ali, é: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, às vezes nós perdemos esta alegria. Ou seja, nós não nos sentimos tão salvos assim, ou não sentimos que somos que somos salvos, não é? Porque sabemos que nós não somos merecedores, e sim, nós vivenciamos essa experiência de pecado, de queda, e isso realmente fere nosso coração, fere nossa consciência. Tudo isso é a realidade. Então veja, eu preciso, como um cristão, primeiro, admitir essas minhas falhas, admitir que resta mal em meu coração, que eu jamais obedeci aos mandamentos de Deus. E quando eu penso nisso você não pode ficar pensando assim, tipo, mas eu obedeço os mandamentos de Deus, feito o jovem rico lá. Não, isso é tolice, tá? Tolice. O Deus Santo e Todo-Poderoso exige perfeita obediência aos seus mandamentos. Então, se o quesito é obediência perfeita nesse sentido, não é? Logo, eu não me encaixo nesse perfil. Só Cristo se encaixa aí. Ele obedeceu perfeitamente. É sobre ele que Deus vai dizer: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, ele obedece perfeitamente à lei de Deus. Não é? Ele cansou de expressar João 4, não é? João 6, que ele veio, ele desceu do céu para fazer a vontade de seu Pai. Ou João 4 mesmo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Cristo mostra em sua vida, né, amor pleno pela vontade de Deus, por obediência aos mandamentos. Não há dolo em sua boca. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Mas não é o nosso caso, pessoal. Nós não conseguimos obedecer aos mandamentos de maneira perfeita. E eu digo nenhum deles. Nenhum deles. Sabe por quê? Porque há em nosso coração um conflito que é contra a lei de Deus. Existe uma luta da carne contra o Espírito. Então, não adianta negarmos isso. Todos nós, cristãos, não é, que realmente temos convicção no Evangelho, lutamos todos os dias contra as inclinações de nossa carne. Porque a nossa carne, ela milita contra a lei do Espírito. Nós não queremos, muitas vezes, fazer a vontade de Deus. Não é? Ainda pensando no conflito de Romanos 7, por exemplo, nós, em nosso homem interior, temos prazer na lei de Deus. Mas o que nós vemos em nosso corpo, uma outra lei, não é, que milita contra essa lei que está em nosso coração, que Deus colocou em nosso coração. Realmente, nós sabemos o que é verdade e queremos agradar a Deus. Mas nós não conseguimos fazer de maneira plena. A resistência, a rebeldia ainda em nós, resta mal em nós. E por isso mesmo, não dá para chegar a dizer bem assim: olha, eu cumpro os mandamentos de maneira perfeita. Eu não posso falar isso de nenhum mandamento. Pegando o exemplo de Tiago, por exemplo, se eu tropeçar em um ponto da lei, eu já quebrei toda a lei. A lei está totalmente ligada, né? É uma unidade, não é? Então não tem como eu quebrar um mandamento sem quebrar os demais. Pense em Adão, por exemplo, comendo o fruto no jardim do Éden, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, pelo simples ato de desobediência, quebrou todos os 10 mandamentos, toda a lei de Deus. Foi o que ele fez. A mesma coisa acontece com cada um de nós também. Então não dá para ficarmos reivindicando que nós somos bonzinhos ou que nós conseguimos pelo menos empate com a lei de Deus. Tipo, não dá para eu ficar inventando a desculpa de tentar criar níveis de piedade ou níveis de quem é melhor diante de Deus. Tipo, mas aí eu não sou tão ruim quanto aquele. Por quê? Porque, tudo bem, eu não consigo amar a Deus de maneira tão perfeita assim, não, sabe? Às vezes eu coloco prioridades acima dele, acima do reino dele, mas pelo menos eu não adultero. Essa é uma maneira hipócrita de pensar, certo? Não existe esse negócio. Se eu quebrei qualquer mandamento, eu quebrei todos eles, tá? Isso é completamente interligado. Se eu não amo a Deus, eu não amo ao próximo. Eu não amo ao próximo. E se eu não amo ao próximo, eu também não amo a Deus. Não dá para separar essas coisas. E por isso, nós precisamos fortalecer a nossa consciência de que nós somos pecadores miseráveis, que jamais cumprimos os mandamentos de Deus, que isso é algo que nós não conseguimos fazer, porque resta mal em nós, porque somos inclinados ainda a todo mal. Agora, apesar de tudo isso, o que eu vou confessar? Deus, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, ou seja, é aí que está a grande diferença. Para nós cristãos reformados, que estamos assumindo a fé bíblica, não é, do jeito que ela é revelada e não tentando acrescentar alguma coisa, nós vamos admitir a realidade que Deus, ele realiza algo em mim
salvífico, ele me salva, ele me justifica sem que houvesse nada em mim. Ou seja, Deus não é constrangido a me salvar porque me vê fazendo alguma coisa, porque contempla o meu esforço. Não. Já está posto que nós somos pecadores miseráveis e não conseguimos resolver o nosso problema. Ora, se pudéssemos resolver o problema, não é? Será que não deveríamos ainda voltar para o Éden, por exemplo, por nossa própria conta? Não, nós não conseguimos fazer isso. O reino foi fechado para nós porque nós somos incapazes agora. A realidade é essa. Essa é a nossa natureza, é a nossa realidade hoje. Então Deus, é o que diz aqui, no entanto, sem que houvesse em mim qualquer mérito próprio, então não há mérito em nós. Aquele que realmente crê na justificação pela fé, também crê nisso. Que em mim não há mérito próprio. Se eu penso que há mérito em mim, mérito no que eu faço, se eu entendo que eu tenho virtude que me torne digno, não é, de tamanha bênção da parte de Deus, então isso já é uma demonstração que eu não creio na justificação pela fé. Não é? Se tem obras, já não é pela fé. Se tem fé, já não é pelas obras. Então, esse que realmente crê na justificação pela fé, ele sabe que nele não há mérito próprio. Ele fala, somente pela sua graça, Deus, né? Imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Então, vamos observar isso em Romanos 4. Isso é importante. Romanos 4 é um texto importante para lermos e raciocinarmos, não é? Vamos lá. Olha, Romanos 4. A minha ACF. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Agora, presta atenção nisso. Pois, que diz a Escritura? E essa é a coisa mais importante para nós. O que a Escritura diz, né? Então, o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está citando o que aqui? Gênesis 15, verso 6, tá? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, olha a explicação de Paulo, a lógica dele. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não é o óbvio? Não é? O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Aquele que faz qualquer obra, aquele que trabalha, não é? Aquele que cumpre algum dever, aquele que trabalha, o que ele recebe não é algo dado, não é? Mas na verdade é dívida, ou seja, pensa no exemplo do seu patrão. Você é um funcionário, um colaborador, um empregado. Você trabalha o mês todo. Então, seu patrão, no final do mês, te paga um salário. Ele está te fazendo algum favor? Não. Ele está te dando alguma coisa? Não. Seu patrão não te dá salário. Não existe isso. Ele não te dá salário. Ele te paga salário porque ele te deve. Você trabalhou para ele. Entende? Então, baseado no seu trabalho, ele te deve. Então, ele tem que te pagar porque ele te deve. Um patrão não está fazendo nenhum tipo de caridade a você. Você trabalhou, tá? Você trabalhou. Trabalho é cobrado, não é uma coisa de graça. Certo? O que é uma coisa de graça? Que eu poderia entender como graça. Você não fez nada, a pessoa vai te dar alguma coisa. Isso é graça. Tá? Isso é um presentão, é graça. Mas quando você trabalha, aquilo é digno. Você tem que receber. É o correto. Certo? Então é a lógica que Paulo usa aqui sobre a justificação pela fé. Não tem dúvida sobre isso aí. Tá? Então ele fala, ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça. É claro, mas segundo a dívida. Ele fala, mas aquele, no verso 5, mas aquele que não pratica, ou seja, que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, a lógica bíblica da justificação, não é justamente esta. O homem é justificado por fé somente, e não por obras. Tem nada a ver com obras a justificação. Ninguém consegue fazer obras perfeitas. Ninguém consegue cumprir a lei de Deus de maneira perfeita para ser justo. Nós não temos nem a base para isso. Nós já nascemos pecadores, tá? Nós nem a base temos para fazer isso aí. Certo? Espero que não esteja saindo aqui barulho de caminhão. Tinha o caminhão aqui, mas vamos lá. Verso 6. Vou continuar aqui, porque é importante a lógica dele. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo. Olha como isso é importante. Está falando aquele que é bem-aventurado. O que é justificado pela fé?
Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Agora, olha o raciocínio. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. É o que ele aprendeu aqui. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na circuncisão. Aliás, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, Paulo não só afirma que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, mas ele desenvolve o raciocínio. Então é algo muito claro, não tem como, deixar isso duvidoso. Não é? Então, como é que eu posso ler isso na Escritura e ainda criar um tipo de teologia onde, no fim, o homem tem que ter méritos para alcançar a salvação ou ser justificado? Não faz sentido. Então, a teologia, ou o dogma, ou a doutrina que é sinergista, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. Não é nem questão de, temos uma visão diferente. Mas isso aí é diminuir muito a questão. É tentar simplificar para manter-se uma política de boa vizinhança. Mas nós não precisamos fazer isso. Porque a Escritura ela não é obscura com relação a esse assunto. Ela é muito clara. Há assuntos na Escritura Sagrada que não são tão claros assim. E nesses assuntos, tudo bem, não é? Eu acho que opiniões diferentes são bem-vindas. Nós podemos ouvi-las, discordar delas, mas ainda assim não condenar essas opiniões. Mas quando o assunto é muito claro na Escritura, não dá, pô. Simplesmente não dá. Se a Escritura está ensinando o seguinte, que o homem é justificado pela fé somente sem as obras, não adianta tentar fazer ginástica mental, filosófica, não é, para arrumar um outro caminho ou uma outra maneira em que o homem no fim acabe tendo um pouco de participação e mérito. Isso não existe na Escritura Sagrada, ela é claríssima. O homem é justificado pela fé sem as obras, tá? Será que eu preciso ler Gálatas capítulo 3? Porque Gálatas 3 é muito claro sobre isso. Aliás, toda a carta aos Gálatas, ela é muito específica em bater nessas questões. Certo? É pela fé somente. Então, justificação pela fé somente não é uma invenção de Lutero, ou de Zwinglio, ou de Calvino, ou de qualquer reformador, ou dos protestantes na história. É aquilo que a Escritura ensina. Certo? Isso é a fé bíblica e apostólica, ensinada realmente pelos apóstolos. Quando há um rompimento disso e se abraça um entendimento soteriológico que é sinergista, isso sim é um abandono da fé apostólica. Tá bom? Então, isso é muito claro. E então, olha o que é dito aqui, para aplicar ainda mais. No último parágrafo da resposta 60. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração. Então perceba, a justificação pela fé é uma doutrina tão gloriosa e tão consoladora, que aqueles que creem de verdade em Jesus Cristo podem confiar que Deus imputa a justiça de Cristo sobre eles. Essa é a grande questão aqui. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Vamos chegar diante dele de mãos vazias. Então a justiça que é contada em nós não é a nossa própria, é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que em nós é apresentada diante de Deus. Sem essa justiça, nós estamos perdidos. É simples assim. Então Deus me considera por conta de Cristo, porque cremos nele, ou seja, por conta da justiça de Cristo, como se nós nunca tivéssemos tido ou cometido pecado. E aí tenta observar a analogia. Nós somos chamados de igreja, que é o corpo místico de Cristo. Somos chamados de membros desse corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, somos santificados pelo cabeça. O cabeça, nesse sentido, não é santo e o corpo é profano. Não, o cabeça nos santifica. Entende a situação? Essa é a analogia. Então, a obra de Cristo realmente nos justifica. Estamos seguros na justiça não nossa, mas na justiça de Cristo, como se nós nunca tivéssemos tido ou cometido pecado. E veja que, olha o conflito aí. É a convicção de que a justiça de Cristo para nós é suficiente, aplacou a ira de Deus e realmente nos trouxe perdão. Isso não pode ser mudado por ninguém, porque Ele realmente nos justificou. Se cremos nisso, essa verdade está sobre nós, tá?
E não tem como tirar isso de nós, porque ele realizou uma obra perfeita. Ao mesmo tempo, crendo, me agarrando de todo o meu coração, com todo o meu coração, com todas as minhas forças, na verdade que eu fui justificado, eu tenho ainda assim a minha consciência ferida, porque eu peco. E eu sei que eu pequei. Eu sei que eu ofendi. E eu sei que isso me torna, não é, digno da condenação. Que eu sou digno da condenação, de que eu mereço o inferno. Né? E o alívio que eu tenho então, o respiro, graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos 7. É o alívio de Paulo ali. Tá? É o alívio de Paulo ali. Eu tava pensando em um texto bíblico, mas acabei de esquecer. Falei muito e acabei esquecendo. Deixa eu ver um paralelo aqui, vai que eu lembre, né? No Catecismo Maior de Zacarias dos Sinos. Propaganda infeliz que eu faço, né? Direto. Vamos lá? Vamos lá. Como somos justificados diante de Deus? Ah, lembrei de Romanos 8, vou ler já já. Como somos justificados diante de Deus nesta vida? Resposta: pela fé somente em Cristo, quando Deus, pela sua graciosa misericórdia, por nós, os que cremos, perdoa os nossos pecados, imputa-nos a satisfação de Cristo como se nós mesmos tivéssemos produzido e por conta disso nos recebe em graça sem nenhum de nossos próprios méritos e dá-nos o Espírito Santo e a vida eterna. Isso realmente é glorioso, né? A pergunta 74 também é importante. Observe, qual é a coerência do que você diz? Que somos justificados pela misericórdia de Deus, pelos méritos de Cristo e pela nossa fé. Essas coisas são totalmente coerentes entre si e têm o mesmo significado, porque é somente a misericórdia de Deus que nos recebe como justos, mesmo sendo injustos. É pela morte e justiça de Cristo que somos agradáveis a Deus, quando essa justiça nos é imputada pela sua misericórdia. E é pela fé que recebemos a justiça de Cristo que Deus nos concede. Não é? Isso é maravilhoso. É a nossa consolação. Foi o que libertou muitas pessoas da opressão no século XVI em diante. Não é? A partir do século XVI em diante. Então, vamos lá para Romanos 8, porque é importante observar isso, porque aqui na parte final da resposta 60, Deus nos concede isso como se eu nunca tivesse... Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, como se eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Então, Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. Diz bem assim, olha. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estou usando a CF, né? Não gosto de usar não, para essas coisas, bíblias baseadas em texto crítico. Mas tudo bem. Vamos lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos entender como isso aí, tá? Tá falando de justificação aqui. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, há imperfeição na lei? Não. No capítulo 7, Paulo fala que o mandamento é santo, é justo, é bom. Então não há nenhum problema da lei. O problema é que sou eu. Eu é que sou pecador, vendido ao pecado. Mas sou fraco. Então, nós estamos... Por nossa fraqueza, a lei não pode nos salvar. Entende a lógica? Então, porquanto o que fora impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, é o que Deus vai fazer. Enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o que Deus fez. Observe bem agora. Verso 4. Para que a justiça da lei, ou seja, exigida pela lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, basicamente, o que nós não podíamos fazer vamos tentar entender isso aí. Nós pecamos, Deus nos deu a sua lei, nos ordenando obediência. Então, cumpram a justiça da lei. Resultado, não conseguimos. Então, o que nós não conseguimos fazer, Deus o fez. Como? Enviando o seu Filho, não é? Em semelhança de carne do pecado, isto é, assumindo a natureza humana, aquela natureza criada que caiu, que é a nossa, e então condenou em sua própria carne o pecado, cumprindo essa justiça. Entende? E essa justiça então é cumprida agora em nós que cremos nele, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu a lógica? É justamente assim que a Escritura nos ensina a nossa justificação.
Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Hum? Eu digo isso não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé. Isso é importante para nós, porque algumas pessoas que nos ouvem falar sobre justificação pela fé, às vezes pensam assim: vocês crentes se julgam demais, vocês se julgam melhores do que os outros. Como se nós estivéssemos falando isso, que somos salvos em Jesus Cristo, com arrogância. Não tem nada a ver com arrogância, não. E se algum cristão, né, seja ele de qual tradição for, fala assim, pensando que ele é bom, ele é arrogante. Pensando que ele é justo, ele é arrogante. Tá? Ele é um legalista tolo, que está, nesse sentido, perdido por sua enganação. Porque quem vê, quem se olha e sei lá, tenta realmente ver algo de bom em si mesmo, que justifique Deus o justificar, né? Ou seja, que explique o porquê Deus justificou, então essa pessoa realmente é arrogante. Tá? Isso não é cristianismo bíblico de verdade. Isso é farisaísmo puro. É ilusão legalista. Então, eu digo que isso não porque sou agradável a Deus, porque eu tenho plena consciência. O que nós acabamos de pensar aqui na resposta à pergunta 60. A consciência de que nós somos pecadores, de que nunca cumprimos o mandamento de Deus, nenhum deles. Então, eu digo isso não porque sou agradável a Deus, graças ao valor da minha fé. Entende? Pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Então, a grande sacada é essa. Não é sobre a justificação pela fé. Pela fé, não é? Nós tomamos posse da justiça que é de Cristo, como sendo nossa justiça. Esse é o ponto. Nós sabemos que não há nada em nós que agrade a Deus. Não há mérito, não há virtude própria em nós. Tá? Se Deus vai nos julgar, não é? Como somos, ninguém pode subsistir. Salmo 130. Se considerares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, não há nada de bom em nós. Não é? Não há nada de bom em nós. É a graça de Deus. Só isso. Tá? Então, nós não dizemos que somos justificados pela fé, porque entendemos que Deus meio que olha para a nossa fé como se fosse um tipo de obra nossa, ou como se fosse uma atitude de nossa parte que Ele aprova. Tem nada a ver com isso. A fé salvífica, bíblica, ela é dada pelo próprio Deus, não é? O Espírito Santo opera esta fé na pregação do Evangelho. Não é algo que está no coração humano, não é algo natural, é algo sobrenatural, é um dom de Deus. Então, não tem como nem sequer tentar usar a ideia da fé como se fosse uma atitude humana que Deus se agrada. Nada a ver, irmão, nada a ver, tá? Então, pois somente a satisfação, a justiça e a santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus, não é? Cristo é aquele que nos representa. É o nosso substituto, nosso sumo sacerdote. A nossa justiça é Ele. Entende a situação? Nossa justiça é Ele. Sem Ele não temos justiça. Simples assim. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Vamos para o dia do Senhor 24, então. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Então, mais uma vez, pensem. O contrário de se compreender a justificação pela fé somente sem as obras da lei é o pensamento da salvação sinergista, onde o homem coopera. Porque o homem natural, não é? E é por isso que eu trato o sinergismo não como fé ou explicação da fé, mas sinergismo é uma filosofia incrédula. Simplesmente isso. Não é? Porque se a pessoa entende que tem participação ou coopera com a salvação, de verdade, de fato, não é? Tendo isso como um ponto de partida, eu coopero para ser, e não o contrário, como é o nosso caso como reformados, que é fazemos, não é? Porque somos. Esse é o pensamento bíblico, e não para sermos. Tá? Porque isso significa ter méritos próprios. Né? Então, o pensamento sinergista ele vai questionar a ideia, ele vai querer encontrar mérito no homem. Né? E pode ser vários, né? Porque o sinergismo ele é uma coisa multifacetada. Você tem o sinergismo pelagiano, semi-pelagiano, remonstrante, arminiano, você tem muita coisa.
né? E sem contar fora do contexto cristão, dos arraiais cristãos, você tem também em outras religiões a mesma compreensão, né? Então, o sinergismo, para mim, nada mais é do que a expressão histórica da falsa religião. Simples assim, né? É algo que você vê lá do Éden, em Gênesis, até Apocalipse, né? A verdadeira religião, digamos assim, em termos de salvação, é aquela em que o homem não pode fazer nada por si mesmo, Deus vai até o homem com sua graça, tá bom? E o chama, cobre a sua nudez pela obra de seu filho, tá? Ele promete salvação. Ou seja, Deus salva o homem, e não o homem vai até Deus para encontrar salvação. Essa é a verdadeira religião. O sinergismo é justamente aquele entendimento ou filosofia religiosa que se adequa ou fica alinhado com o pensamento pagão, por exemplo, de salvação. Méritos do ser humano. Café frio. Esqueci do café, ele esfriou. Então, a pergunta é importante. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ora, é uma resposta simples, na verdade. Antes de ler aqui, ora, se as nossas boas obras pudessem ser a nossa justiça diante de Deus, por que ele enviou a Jesus Cristo? Você percebe que vários caminhos ou vários dogmas que nós inventamos, muitas vezes, eu digo nós, a humanidade ou a cristandade, isso acaba meio que tornando a obra de Cristo algo inútil, não tão importante assim. Por exemplo, o dogma do purgatório. O dogma do purgatório meio que tira a obra de Cristo de evidência. Isso é estranho pra caramba. Tira a obra de Cristo de evidência, ora. Cristo morreu para salvar o pecador. Aí, nesse pensamento, assume-se que Cristo morreu de maneira universal, para salvar todo mundo, cada indivíduo. Ele morreu por cada indivíduo deste mundo. Assumir esse pensamento, então, dessa salvação universalista, então, segue-se que a obra de Cristo não foi suficiente. Então, ela não tem mais tanto destaque assim, porque por mais que ele tenha morrido pelo pecador, ele ainda vai se encontrar no purgatório porque ele não foi tão bom assim, ele não é nem tão mal para ir para o inferno, nem tão bom para ir para o céu, então ele vai ali ser expurgado, ser purificado de seus pecados. Ora, e a obra de Cristo serviu para quê, então? Porque se a nossa santificação perfeita não se encontra nas chagas do Senhor Jesus Cristo, então serviu para quê a morte do Filho de Deus? Tá entendendo? Então a teologia do purgatório anula, ou diminui a glória e o poder da obra de Cristo, o que não tem o menor sentido. No final do capítulo 4 de Romanos, Cristo, vamos aprender que ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. A Escritura está mentindo? Não, isso não é uma interpretação errada. Paulo é claro naquilo ali. Não adianta querer ficar inventando, sabe, filosofando ou tentando ler o texto da palavra de Deus de uma maneira alegórica. Não faz sentido isso. Não tem um sentido obscuro escondido ali. É o que é. Está registrado assim, simples desse jeito. Tá? Ou então, por exemplo, você criar essa teologia sinergista do mesmo jeito. Ora, se o homem pode cooperar, ou se o homem tem a capacidade de dar o primeiro passo em direção a Deus, se ele pode compreender a Deus, o que é uma coisa estranha, de acordo com a própria Escritura, porque Romanos 6 nos ensina que o homem não pode nem sequer compreender a Deus, quanto mais buscá-lo, né? Mas se o homem pode fazer alguma coisa por si mesmo, para que enviar Cristo? Entende? Para que todo esse drama de Deus se encarnar e ser humilhado até a morte? Entende a situação? Você meio que diminui o valor da obra de Cristo. Sem contar que se... Vamos pensar mais uma vez. Agora não só no sinergismo dos católicos romanos, mas no sinergismo dos evangélicos mesmo. Ora, se Cristo morreu pelo pecador, e o pecador, por quem ele morreu, ainda pode ir para o inferno, segue-se que a morte dele pelo pecador não salvou o pecador. Porque se eu disser que ele morreu pelo pecador para salvá-lo e o pecador, no fim, não está salvo de verdade, então eu posso dizer que a obra de Cristo na cruz do Calvário não é diferente das obras dos animais sacrificados na Antiga Aliança, que não perdoavam o pecado de verdade. E vocês sabem disso. Mais uma vez, a obra de Cristo é diminuída. Entende? Então essas tentativas, de colocar o homem em evidência, porque parece ser pesado demais dar toda a glória a Deus, essas tentativas de evidenciar a capacidade ou a piedade e sensibilidade humana, na verdade é só porque o ser humano comum, o homem, ele não consegue aceitar que toda a glória pertence somente a Deus.
Ele não consegue ficar bem com isso. Ele tem que fazer alguma coisa para merecer. Porque se ele não tiver plantado para colher, ele vai se sentir mal em receber a colheita de graça. É simples assim. Isso é comum. Você não tem que ser um arminiano, não é? Assumir uma teologia sinergista cristã, digamos assim. Não precisa. Uma pessoa que não é cristã, que não tem uma formação teológica, não é? Ela já pensa assim. Isso é o pensamento natural do homem. As religiões pagãs são assim também. Então, é comum essa teologia de Torre de Babel. Constrói uma torre para chegar até Deus. Essa é a realidade. Isso tudo diminui a obra de Cristo. Ou então, de uma vez por todas, anula. Né? Porque tem níveis dessa loucura. Mas a resposta, vou ler mais uma vez a pergunta. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus? Ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Meu amigo. Deus não facilita não, tá? Ele não finge que o pecado não aconteceu e nem diminui a exigência de sua lei, o que seria algo contrário à sua própria natureza. Ele é santo. Então não adianta tentar arrumar algum caminho. Se você tira alguma coisa, você vai alterar, né, uma outra característica que é importante. Então, Deus não vai diminuir a exigência de sua lei, porque tem a ver com a sua santidade, com o seu caráter santo. E a prova não é tão grande de que ele não diminui nenhuma exigência dele, de que a sua exigência é de obediência perfeita, é que ele enviou seu filho para se tornar um homem e morrer cumprindo essa lei. Se ele diminuísse o grau de exigência, não precisaria Cristo ter descido aqui para morrer. Não precisa de todo esse drama, não. Seria muito mais simples. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. É para ficar claro que nós não temos méritos. Que qualquer ação nossa não significa nada. E eu acho que isso é uma coisa dura. Porque nós queremos... Dura para nós, eu digo. Porque nós queremos realmente julgar nossas obras como sendo boas. E nós temos uma facilidade de fazer isso porque somos covardes. Porque as pessoas geralmente se acham boas, não é? Vai fazer uma pesquisa aí. Tem internet, você sabe muito bem que no YouTube tem pesquisa de pessoas perguntando a outras se elas acham que vão pro céu ou pro inferno. A maioria vai dizer que acha que é pro céu, né? E quando são questionadas o porquê, é porque elas são pessoas boas. Ora, elas não roubam, elas não estupram, não são psicopatas, não matam, não são políticos corruptos, não estão fazendo nada nesse sentido às margens da lei ou que sejam coisas tão ruins assim. Então é como se a pessoa pegasse o pior exemplo da sociedade e comparasse a si mesmo. Então ela se vê diferente daquele exemplo ruim de um traficante, não é? De um pedófilo, e pensa bem assim, ora, eu não sou como aquela pessoa. Logo, por que Deus vai mandar os dois pro inferno, né? A mim e aquele, se eu não sou tão ruim como ele? Então, mais ou menos, as pessoas gostam de usar o pecado dos outros, ou a maldade dos outros, do próximo, para tentar se justificar a partir disso. Mas não funciona assim, filho. Não funciona assim. Não adianta querer fazer, tipo assim, vamos botar na mesa agora. Guerra pro céu e pro inferno. Ó, botar aí na mesa Hitler, Mao Tse Tung, Lenin, Stalin, o próprio Karl Marx e Engels também, na conta, Fidel Castro, coloca aí Che Guevara, Evo Morales, coloca aí a galera todinha, Kim Jong-un, sei lá, né, o ditador chinês, coloca tudo aí que vocês imaginarem, de pessoas que vocês têm como ruins, não é? Que são autoritárias e fazem mal à sua própria população, e tentam implantar comunismo, ou pensando em Hitler como nazismo, ou em Mussolini como fascismo. Peguem os piores exemplos, os imperadores romanos do passado, os piores exemplos, não é? E compare a si mesmo. Pronto. Esse tipo de julgamento, de comparação, ele é covarde. Covarde. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos achar na sociedade, no mundo, pessoas que são melhores do que nós e piores do que nós. E vamos sempre querer fazer comparações com pessoas que são piores do que nós, para nos justificar a partir do mal delas. Eu vou pro céu porque eu não sou tão mau quanto aquele. A questão não é essa. A questão é que nós somos maus. Do mesmo jeito que Hitler não agradou a Deus em suas obras, eu também não agrado. Né? Vamos tomar um pouquinho de chá de Simancol e se focar naquilo que a Escritura diz, não naquilo que nós achamos. Né? Viver de achismo é a coisa mais simples do mundo.
né? Eu dou minhas opiniões pessoais sobre tudo, mas é verdade? A Bíblia diz que não, eu não posso entender assim. Eu sou tão mal como qualquer outra pessoa neste mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Então não dá pra que eu faça esse tipo de comparação. É o tipo de comparação covarde. É muito fácil pra mim. Vamos lá. Eu sou um pai de família, tá? Sou um pai de família, tenho uma esposa, duas filhas, sou pastor de uma igreja, não tenho nenhum problema com a justiça, pago meus impostos, estou de boa. Então pra mim é muito fácil dizer que eu sou bom, não é? Quando eu me comparo a quem está na cadeia, porque foi preso, porque assassinou alguém, não é? Porque fez lá um roubo de banco, um assalto, ou então estuprou alguém, ou então é um pedófilo, ou então um político corrupto que fez mal. Por favor, eu vejo às vezes aqui no nosso contexto brasileiro um tipo de atitude que eu acho patética, sabe? De muitos cristãos, muitas vezes. De muitos cristãos. Citando aí, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou falar com respeito, porque para mim, como cristão, eu devo respeito a qualquer um, não é? Que já tenha sido ou seja uma autoridade, independente se eu concordo ou não com suas ideologias, ou se o indivíduo, não é, ele foi comprovado como um bandido ou como um criminoso pela mídia. Quem deve julgá-lo são os magistrados. Eu não sou magistrado, não é? A mim cabe o respeito às autoridades, simples assim. Então não é hipocrisia, não, é respeito ao princípio do quinto mandamento, tá? Devo honrar minhas autoridades, simples assim. Né? Você acha que não dá raiva de chegar e humilhar um professor esquerdista? É claro que dá. Mas eu vou fazer isso? Não. Porque isso não é correto. Tá? Não é correto. A briguinha de esquerda e direita é uma briguinha local, tola, está nesse mundo. Nesse mundo. Isso não afeta o cosmos. Não é? Deus é soberano sobre tudo isso. Tá? Então, isso aí é... Desculpa, mas né, nenhum tipo de luta deste mundo, né, de briga deste mundo ideológica, política, pra mim não é correr de peixe grande, não. Não existe peixe grande nesse mundo, não. Tá? Não existe peixe grande nesse mundo. Então, simples assim. Tá bom? Simples assim. Então, veja como é fácil. Aí no nosso contexto, né, a hipocrisia. Muitos cristãos aqui no nosso contexto brasileiro. Tipo, quando morreu, se eu não me engano, Fidel Castro, um monte de postagem. De gente dizendo assim, eu tenho certeza que tá no colo do capeta. A mesma coisa tem indivíduos que têm a absoluta certeza de que o ex-presidente Lula vai pro inferno. Absoluta certeza. Eu não tô julgando se o cara merece. Você quer saber se eu acho que o Lula merece pro inferno? Eu acho que ele merece pro inferno. Não é? Eu acho que ele merece pro inferno. Eu acho que Hitler deveria estar no inferno. E todos eles. Eu sei? Não. Não é? E outra, eu acho que Lula ou qualquer outro deveria estar no inferno? Acho. Mas eu acho também que Bolsonaro deveria ir pro inferno. E aí? Vai ficar com raivinha de mim ou se inscrever do canal? Meu canal não é grande, então eu não ganho nada com isso mesmo, então tanto faz. Não é tipo, eu acho que Lula sim deveria ir pro inferno. Ele merece pro inferno. Mas Bolsonaro também merece. Os filhos de Bolsonaro. Não é? Eu mereço pro inferno. Minhas filhas merecem pro inferno. Minha esposa, a comunidade que eu congrego, todo mundo merece pro inferno, velho. Essa é a realidade. Todo mundo. Não adianta negar isso, não. Então, o tipo de comparação que fazemos com o nosso próximo é um tipo de comparação absolutamente covarde. Covarde, porque assim nós conseguimos achar defeitos maiores e mais evidentes dos outros para usar esses defeitos dos outros e então nos postarmos como sendo melhores. Não é? Mais dignos, mais virtuosos. Balela de ser humano hipócrita. Somos todos pecadores, tá? Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Ninguém vai ser justificado diante de Deus por obras da lei porque acha que é bom. Não. Ou cremos em Jesus Cristo, não é? E levamos uma vida baseada na fé nele, em obediência a ele por meio dessa fé, ou nada feito, tá? É só ilusão. Então eu vou chamar vocês, convidar todos nós aqui, a fazermos uma comparação justa. Uma comparação correta. De cabra macho. Essa é uma comparação de verdade. Uma mulher de verdade, um homem de verdade. Sabe qual que é? Compare-se a Jesus Cristo. Não se compare a seu vizinho. Não se compare a quem está preso. Compare-se a Jesus Cristo. Você é tão bom quanto Cristo? É? Eu sei qual é a resposta. Não. Então você é tão mal quanto qualquer outro. Simples assim. Por isso, toda glória pertence somente ao Senhor pela salvação, e não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, não é? E da tua fidelidade. Essa é a grande realidade, então.
Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, e não merecem, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Então, ora, o que o senhor está falando é uma balela, é um papo furado, porque Deus promete recompensar a obediência de seus filhos. Vamos lá. Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. É um dom de graça. Vocês percebem que quando Deus promete galardão, não é porque nós merecemos, porque já foi provado e a nossa vida manifesta isso, que somos imperfeitos e como imperfeitos não podemos cumprir uma lei que é perfeita, não conseguimos, não é? Isso é uma coisa estranha, não dá. E consequentemente então, a lógica seria, deveríamos ser condenados, mas aí então Deus envia seu filho, esse é o plano, não é? Nos salva na cruz do Calvário, não é? E além disso, de nos dar tudo o que é necessário à salvação, a fé, esses dons maravilhosos, não é? Ele ainda promete nos recompensar. Então, no fim, Deus não está recompensando a nós por nossos esforços. O que Ele está recompensando são os dons dele em nós. Porque a capacidade para fazer o que Ele ordenou vem dele. Olha só. Por isso, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Meu irmão. Não adianta não fugir, não. Não tem por onde fugir, não. A glória só pertence a Deus. Só pertence a Deus. Não é? O mesmo Deus que nos manda, nos chama a obedecer, a desenvolver a salvação, é o Deus que diz que Ele é quem opera o querer e o realizar em nós. Filipenses 2:13. Toda a glória pertence ao Senhor. Tá bom? A última pergunta de nossa aula. Já estamos aqui em quantos minutos de aula? 1 hora. 1 hora de aula. Vamos contar os 5 minutos da introdução, não. Então, 55 minutos de aula. Pergunta 64. Esse ensino não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Pois bem, essa era a acusação no século XVI, tanto dos católicos romanos, como também, não é, dos arminianos e também de muitos evangélicos, ou a maioria deles hoje. Quando ouvem a doutrina reformada ou as doutrinas da graça, não é, naquilo que tange a salvação, o que muitos pensam é justamente isto: pregar uma graça tão radical assim, uma graça que realmente é graça, que não dá nada ao homem de mérito, mas somente a Deus quem realiza tudo em todos, não torna as pessoas descuidadas e ímpias. Não seria tipo como acontece no contexto brasileiro. Vamos fazer um exemplo aqui, a gente compara do mesmo jeito. Poxa, olha para nossa situação de Brasil, não é? Quando o paulo-freireanismo, não é, entrou na educação brasileira, mudanças começaram a acontecer, certo? O foco da educação mudou. O foco não é mais promover conhecimento. O foco é promover diversidade, compreensão das massas, interação social com culturas diferentes dentro de uma mesma sala, porque vem todos de uma família diferente, não é? E promover o oprimido. Ou seja, uma balela para tornar o povo completamente cego e escravizado à ignorância. Os resultados estão aí. Todos nós somos afetados por isso. Todos nós. A educação brasileira com o paulo-freireanismo foi como, me perdoa a expressão, mas as bombas, não é, em Hiroshima e Nagasaki, no século passado. Não é? Mesmo pessoas de cidades vizinhas foram afetadas. Não morreram na hora, mas ficaram com sequelas, com doenças. Nós estamos ainda hoje assim. Mesmo eu que procuro me alfabetizar, aprender, estudar, e todos os que são no Brasil hoje estudiosos, não é? Eu não estou me colocando igual a eles, né? Sou um zelão, não é? Eu sou apenas um zelão tentando escapar desse abismo, digamos assim, mas todos nós, mesmo que nos esforçamos para poder entender melhor as coisas, somos afetados pela ignorância da educação brasileira. Esse é o fato. Alguém poderia pensar então, baseado nisso, ora, não seria assim, não é? Tipo, como na educação brasileira, como na escola brasileira, o Estado ordena que as escolas elas façam de tudo para que o aluno não seja reprovado, porque o que nós queremos é simplesmente o resultado final, alunos aprovados. Ninguém se importa se eles aprenderam alguma coisa.
Nós sabemos que não aprendem coisa nenhuma, tá? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A escola brasileira é mais ou menos assim. O professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Esse é o povo brasileiro. Vocês sabem muito bem disso aí. Então, o que se requer, então, é o resultado. Alunos foram aprovados. Alunos foram aprovados. Então, se inventa de tudo para que o aluno passe de ano, porque esse é o foco final. Não é? Somos uma nação de pessoas que são educadas para sermos operários. Só. Esse é o propósito da nossa vida, sermos meros operários. Nada mais do que isso. Então, o que importa é passar de ano. O que importa é um papel, um diploma que diga eu passei de ano. Só isso. Aprendizado que é bom? Nada. Simplesmente assim. Não é? Então, baseado nisso, se desenvolve toda uma estrutura em que é quase que impossível que o aluno seja reprovado, a não ser que ele não vá para a escola. E olha que se ele não for, ou pelo menos uns 2 dias na escola, os caras vão dar um jeitinho, a direção vai dar um jeitinho, não é, pro cara fazer algum tipo de trabalho, uma redação toda escrita errada, não é, e ele ainda passar de ano. Não é? Eu comecei a ver isso, essa mudança, na minha época de escola, na infância, quando eu morava em São Paulo ainda. Cara, eu lembro na escola estadual de 1º e 2º grau, Beatriz de Quadros Leme, não é? Lá no Parque Fernanda, em São Paulo, onde eu morava, região do Capão Redondo, pá, daquele jeito, mano. Tô brincando. O que acontece? Ali eu percebi a mudança. Eu lembro muito bem. Quando de repente não reprova mais de ano. Tudo que você precisa fazer é vir à escola. Então, por presença, nós passávamos de ano. E todo tipo de trabalho era inventado. Por exemplo, você tinha uma prova, mudaram até o conceito de prova. Prova mais não, agora é avaliação, né? E aí elevaram nota de comportamento lá em cima, né? Embora que os alunos é tudo... Parecia mais um zoológico ali, me perdoe, porque era uma bagunça. Escola geralmente é assim, né? Uma desgraça. Aí veja, reprovávamos na prova, mas então, para não ficarmos, não é, comprometidos por conta dessa nota ruim, trabalhos eram feitos. E mais trabalhos, e mais trabalhos, e mais trabalhos, e mais trabalhos para alcançarmos a nota. Trabalhos tolos, que não exige esforço nenhum praticamente nosso. Tolos. Se era assim naquela época que nós não tínhamos acesso à internet, né? Porque a minha memória mais antiga de computador é o Windows 95, 94, né? Agora que a tecnologia de rede social, de pesquisa aumentou, aí é que você não tem aluno se esforçando mesmo. Alguém poderia pensar bem assim, mas a doutrina reformada não funcionaria desse jeito? Porque, veja, quando eu olho para o ensino brasileiro, ou para a questão, não é, dos funcionários públicos, nós sabemos que a garantia que se dá a um funcionário público, ou então a garantia que se dá a um aluno de escola de que ele não vai reprovar de ano, é o que incentiva esse aluno a não se esforçar, é o que incentiva o trabalhador público a não trabalhar direito, porque no fim ele está garantido pelo seu concurso e o aluno está garantido, não é, pelo sistema educacional brasileiro. Ele não tem que aprender, ele não tem que se esforçar, ele não tem que buscar conhecimento de verdade, não tem que ser uma luta pessoal para ele para amadurecer e avançar no conhecimento. Não, ele só precisa ir para a escola, não tem que aprender. Ele vai passar do mesmo jeito. Será que esse tipo de pensamento aplicado à teologia, de que Deus realizou a obra da salvação e somente ele, e o homem não é? Ou seja, a salvação ela é monergista e não sinergista, e somos justificados somente por fé e não por obras, esse pensamento não seria um incentivo, não é, para tornar as pessoas ímpias e descuidadas? A resposta, clara, não. Pois é impossível que os que são enxertados em Cristo, pela verdadeira fé, não produzam frutos de gratidão. Ouçam isso com força. É impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. A resposta bíblica que nós temos aqui, Mateus 7, verso 18, Lucas 6, verso 43 a 45, João 15, 15, sem mim nada podereis fazer. Se nós somos enxertados em Cristo, se cremos nele, se somos justificados pela fé, essa fé não é inoperante. Esse é o grande ponto aqui. A fé bíblica não é algo subjetivo, abstrato, não é algo inoperante. Todo tipo de pensamento, de explicação da fé que a trate como algo abstrato, subjetivo, que não tem aplicação ou implicação na vida cotidiana, não é fé. É uma filosofia. É um blá blá blá, é uma tolice. A fé bíblica, ela é algo concreto, porque ela se manifesta no concreto.
Ela se manifesta. Se alguém crê em Jesus Cristo, toma a sua cruz e segue após ele. Nega-se a si mesmo. Se alguém crê em Jesus Cristo, não é? Se alguém tem essa fé verdadeira, é como Abraão. A explicação que o Tiago dá sobre Abraão, por exemplo, né, sobre a fé sem obra ser morta, é justamente sobre isso. Para mostrar que a fé bíblica não é tipo, entendi, concordo. Não, não tem nada a ver com isso não. É ouvir o que Deus diz, confiar de todo o coração naquilo e seguir o que Ele está dizendo. Isso é fé bíblica. Por isso é impossível que quem realmente tem essa fé verdadeira em Jesus Cristo e que por conta dessa fé é enxertado em Jesus Cristo, faz parte do seu corpo, é membro de seu corpo, membro da igreja, é impossível que alguém que tem o Espírito Santo em sua vida, não siga o caminho de Cristo, não produza fruto de gratidão. É impossível. Se eu disser que uma pessoa é crente, genuinamente falando, ela confia em Deus de verdade e foi justificada pela fé, mas sua vida é totalmente avessa, é totalmente diferente daquilo que Cristo ensina em sua palavra, então a palavra de Cristo é uma mentira. Porque ele disse que santificou pessoas, que enviou o Espírito Santo sobre a igreja, e que esse Espírito Santo, o Espírito Santo, produz um fruto que tem características muito específicas de uma vida em santidade. É impossível, irmãos. Não dá para compreender uma fé, o cristianismo verdadeiro, uma fé verdadeira, sem que haja fruto disso, tá? Cuidado para não ficarem iludidos. Tiago 1 nos ensina: tornai-vos praticantes e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Cuidado, tá? Cuidado. A Escritura Sagrada não nos dá razão, base, ou as doutrinas da graça, elas não nos incentivam a uma vida leviana. Muito pelo contrário, as doutrinas da graça nos colocam exatamente em nosso lugar. E sabe qual é o lugar nosso? De servos. Porque as doutrinas da graça, elas roubam de nós toda a glória, toda a capacidade que nós achamos que temos, humilha a nossa inteligência, mostrando que nós não somos nada, que não temos nada, que somos pobres, cegos e nus, para que então, no fundo do poço, de nossa existência, possamos olhar somente para Cristo, e reconhecer que a salvação vem dele, que a graça é dele, que nós não temos nada sem ele. É isso que a doutrina faz. E o resultado prático dessa doutrina em nossas vidas é seguir a Jesus Cristo. Eu recomendo a você que acompanha essa aula, que leia Romanos capítulo 6 e perceba, que a fé, faça um comparativo, Romanos 6 e Tiago capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, e perceba que a fé bíblica, a fé justificadora, a fé verdadeira, ela é operante, ela tem fruto, tá certo? Muito obrigado então, vamos encerrar essa aula de hoje, temos aí 1 hora de aula para vocês, uma aula bônus, tá bom? Aula 16, aproveitem, tá bom? Deus abençoe então. E na próxima aula vamos entrar nos assuntos já da palavra e dos sacramentos, Estou bem empolgado para falar sobre isso. Valeu, Deus abençoe e até a próxima aula, pessoal. Um Muay Thai aqui, tá vendo? Ei, só de cabo.